De hoje promova a paz, tá, Igor? Por favor, aí, promova a paz. E o texto que eu queria trazer para os irmãos encontra-se no livro de Mateus, Mateus 5, 9. Já até colocamos ali. Quando Jesus estava no Sermão do Monte, né, com seus discípulos, depois que ele voltou da Galileia, muitas coisas aconteceram, e ele foi pregando, ele foi curando os enfermos, e chega uma determinada hora do dia, né, ele fala isso no Sermão do Monte, lá no monte lá falando com seus discípulos. E ele diz assim, no 5:9, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus, aqui está a sua igreja. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigado por essa casa de oração. Que daqui, Senhor, flua, Senhor, a palavra do Senhor, a palavra da salvação, a palavra de paz, o evangelho das boas novas de Cristo Jesus. Que daqui desse altar, que comece por aqui, Senhor, venha ser falado a verdade, venha ser falado de Jesus, venha ser falado das tuas maravilhas, Pai. Não só hoje, mas para todo sempre, onde colocarmos os nossos pés. Venha ser falado de Ti, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, 9 diz isso, né? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E estudando um pouco sobre os pacificadores, as pessoas que promovem a paz, a Bíblia ela é repleta de testemunhos de pessoas que levaram guerras e de pessoas que levaram paz. E você, não me responda, pense consigo, você é daqueles que está levando a paz, promovendo a paz aonde você está, ou você é daquele que está promovendo a guerra, levando a guerra para as pessoas, levando confusão, levando dissensões, discussões. Existe um livro chamado Temperamentos Transformados, onde esse autor ele fala sobre os 4 principais, vamos dizer assim, sentimentos de uma pessoa colérica, e vai falando dos temperamentos das pessoas. Sanguínea, colérica, eu esqueci os outros, mas depois vocês pesquisam, e vai falando de cada pessoa. Tem jeito de falar, um jeito de se expressar, que não é que um seja mais bobo ou, como dizem por aí, careta, né, otário, enfim. Cada pessoa ela reage de um jeito, mas quando a gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia fala que a gente tem que promover a paz, porque pacificar, conversar, dialogar, ser pessoas que onde a gente colocar os nossos pés, quando a gente olhar o ambiente, eu costumo falar com a minha filha que quando ela for me pedir alguma coisa para fazer, alguma coisa que ela esteja precisando, eu falo, olha o ambiente. O que eu estou fazendo, porque eu vou ter que parar o que eu estou fazendo para te atender. Então, às vezes é assim, às vezes você chega num ambiente e está aquele ambiente de confusão, aquele ambiente, né, tenso, mas às vezes você chega num ambiente que você coloca os pés assim, você está o céu na terra. Que você sente a presença da paz, a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. E pesquisando, estudando um pouco, eu queria falar sobre uma família que estava vivendo no contexto de guerra, e queria falar sobre uma mulher, sobre um homem, e essa mulher se chama Abigail.
A história dessa família encontra-se em Samuel. 1 Samuel 25. São muitas coisas que aconteceram com essa família. 1 Samuel 25, 18 e 35, vai explicar mais um pouquinho. Depois, no 25 também, no 39, 42. Mas aí, aqui, Abigail, ela era uma mulher casada com um homem, mas esse homem, ele era uma pessoa que tinha um gênio muito difícil. Era uma pessoa muito trabalhadora, um homem esforçado e tudo mais. Mas, dessa vez, quando a gente vai ler a história aqui, eu vou falar um versículo aqui, 25, 14, que diz assim: Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Que minha versão é diferente. Aí está distratou. Quando você lê a história de Davi, Davi estava sempre ajudando essa família. E no momento que ele pede para um dos seus servos, dos seus homens, fazer algo ali onde Nabal estava, ele fala assim: que é esse Davi? Nunca nem vi falar. E na hora que Davi mais precisou dele, ele fez vista grossa, fez ouvido de mercador, entrou no ouvido e saiu no outro. Então, ele se recusou a ajudar Davi. E às vezes, a gente lê assim um pouco mais, às vezes a gente é assim, a gente recebe ajuda, e quando a gente pode ajudar, a gente fala assim: eu te conheço, Ferraz, nunca nem vi na minha vida, nunca nem vi nem mais gordo, nem mais, né? A gente tem essas expressões assim. E assim era Nabal. Nabal quis saber de Davi. Sendo que ele, como eu falei, ele era casado com Abigail, uma mulher inteligente e uma mulher bonita. Nós temos a beleza natural, porque o nosso Senhor, Ele é lindo. Cada um tem a sua beleza, como eu falo para os meus filhos. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele nos criou à imagem e semelhança. Então, você é lindo. Você é bonito. Por mais que, às vezes, a gente escute coisas na nossa cabeça, e nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão sempre querendo mudar alguma coisa no corpo. Tem que tirar aqui, colocar ali, fazer isso. Às vezes, questões estéticas mesmo, que é necessário fazer. Mas essa mulher, ela não era só bonita. Ela era uma mulher inteligente. Era uma mulher que vivia num contexto e que, se você for parar para pensar, mulher, se der ruim para o seu esposo, vai dar ruim para você. Infelizmente, a gente vive num mundo egocêntrico, que a gente olha para o nosso umbigo, a gente acaba sendo muito umbilical. E a gente pensa: meu marido é assim mesmo, nervoso, falou, ele respondeu mesmo. Às vezes a gente já conhece como que funciona. Porque já no namoro, quem não está namorando, já começa a dar alguns sinais. Os pais, às vezes, falam
E às vezes a gente, quando casar, melhora. Ele é assim mesmo, daqui a pouco melhora. Não é assim? Eu separei algumas coisas aqui para a gente observar em Abigail. Como eu disse, ela era uma mulher bonita, uma mulher inteligente, uma mulher da paz. Uma mulher que estava sempre atenta aos negócios da família. Porque no momento que Davi envia os seus mensageiros a falar com Nabal, depois ela fica sabendo que um dos seus funcionários vai falar com ela, ela se liga, se der alguma coisa ruim para ele, vai dar ruim para a gente. Para mim, para todos. Todos. E Abigail, ela deu ouvidos àquele problema. Ela ficou atenta, ela ficou ligada quando ela ouviu aquilo. Por mais que seu senhor fosse uma pessoa difícil, mas eles sabiam que a sua senhora era uma mulher de negócios, era uma empreendedora, era uma mulher que estava ligada em tudo, prestando atenção. E Abigail, no versículo 18, quando ela vê que deu esse problema, vamos lá. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. Quando ela soube do problema que o esposo dela falou que não ia resolver, e um dos seus servos foi falar com ela, ela imediatamente, ela planejou, eu tenho que resolver isso antes que chegue até mim. Ela preparou tudo e foi encontro de Davi para resolver isso. E no versículo 25, ela falou assim: não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviastes. Então, ela pede perdão pela arrogância, pelo jeito como que o esposo dela tratou aquela situação, e ela foi ao encontro. E ela preparou tudo. Às vezes o problema está na nossa cara, mas às vezes a gente deixa o leite derramar para a gente tomar uma situação, para a gente tomar uma medida, para a gente ver que... E agora? Não, espera acontecer o agora. Vamos estar à frente. Vamos ver o que nós podemos fazer para resolver aquela situação. E ela faz isso. E no versículo 27, este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Ela assumiu os riscos. Ela não recebe, por favor. Eu trouxe isso aqui. Você acha que se ela não tivesse ligada aos negócios da família, se ela não tivesse atenta, se ela não tivesse prestando atenção o que viesse vir acontecer, ela ia ter todas essas coisas para levar para os servos de Davi? 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 caixas de passas, 200 pastas de figo, e o pôs sobre o jumento. E depois me fala assim: recebe isso como presente. Será que se ela não tivesse guardado ou se ligado que ela poderia um dia ter que resolver aquela situação, se ela não tivesse cuidado, o zelo com as finanças da sua casa, com tudo aquilo que estava acontecendo, ela ia poder resolver isso? Ela ia poder acalmar aquela situação? Então, Abigail, ela era uma mulher de paz.
Era uma mulher inteligente, bonita, mas ela não deixou o problema simplesmente por conta do marido dela, ou simplesmente por conta daquilo que estava acontecendo. E eu separei algumas coisas aqui, falando sobre Nabal. Como eu disse, Nabal, ele era um homem de gênio forte. Também Nabal, ele era um homem muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Como eu disse, ele tinha casado com Abigail. Mas ele também era um homem grosseiro, muitas vezes mau. Ele gostava de se mostrar, ele gostava de ostentar. Mas ele era um homem que trabalhava muito. Ele cortava lã, ele cuidava dos seus gados. Ele gastava o que ele gastava do suor do seu trabalho. Ele era um homem de negócios também. E ele tinha empregados atentos, pessoas ao seu redor atentas também ao que estava acontecendo. Mas chega um momento da vida que ele toma uma atitude impulsiva. Ele faz uma coisa que não era bom. Quando você puder ler a história todinha, 1 Samuel 25, vai falando de Davi, Abigail. E aí, quando ele sabe que a sua esposa, com o tempo, depois do acontecido, depois de tudo, Nabal, ele não liga para Davi, não liga para os empregados de Davi, e ele debocha da situação, ele não esquenta a cabeça, mas um dos seus empregados vai falar para a sua esposa, e a sua esposa vai à frente, se adianta, resolve o problema, e quando ela volta para casa e vê o seu marido lá, bebendo, não ligando, e depois que ela olhou para o ambiente e viu a cara dele, assim, viu que ele, se você for falar para uma pessoa que está alcoolizada, não vai entender nada. Não adianta, você vai falar, vai entrar aqui, sai aqui, não vai entender nada. Mas ela vai e fala com ele no outro dia. Vamos lá? 1 Samuel 25, ainda estou no 25, 37. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Ou seja, ela olhou para a cara do marido, falou, se eu falar para ele assim, do jeito que ele está, bebum, vai adiantar nada. Esperou pela manhã, na ressaca passou e foi lá e falou com ele. Mas ele ficou com tanta raiva que ele não teve nem atitude, ele ficou assim. Como a Bíblia falou que ficou como uma pedra. Sabe quando você recebe uma notícia e você fica assim, Que, Kátia? Aconteceu isso? Meu Deus. Fica assim, sabe? Você não consegue. A pessoa é tão 220, 440, quando ela recebe uma situação, porque Davi ia matar toda a família de Nabal por conta daquilo que ele fez com o empregado dele. Quando você lê a história da Bíblia, que Davi vai mandar o seu empregado, e um dos seus empregados não é bem recebido, e ele volta contando a história, e Davi fala assim, então tá bom, por causa desse abuso, todo mundo vai morrer. Quando você lê a Bíblia, você entende que os empregados, eles cumpriam cabalmente as ordens que eram dadas dos seus senhores.
Como nós ouvimos, missão dada é missão cumprida. Eles iam fazer. Pode ser que eles gostassem ou não, mas eles faziam o que tinha que ser feito. Mas aí a Abigail vai lá, resolve tudo, como a gente acabou de ler, e quando fala para ele, eu acho que lendo, eu falei assim, gente, ele devia ter pensado assim, meu Deus, eu ia perder isso tudo. Será que ele pensou isso? Não sei, a gente não estava lá, mas a Bíblia não relata isso. Mas diz que passado 10 dias, irmãos, tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. A Bíblia fala que tudo tem um tempo determinado por Deus. Tempo de chorar, tempo de guerras, tempo de paz. Em Eclesiastes 3 vem falando sobre isso. Tempo de chorar, tempo de se alegrar. E depois de um tempo, ele morreu. Acabou. Cessou. Todos nós iremos morrer, irmãos. É certo, é fato. Só morre quem está vivo. Quem morreu já era. Eu falo isso para meus filhos. Mas qual é o legado? Qual é o legado que você vai deixar? Qual é a história que vão contar de você? A irmã Kátia era uma mulher muito calma. Calma, serena, tranquila, mas não mexe no arroz dela, não. Às vezes a gente faz isso. Não mexe com os meus filhos, não. Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos. E aquela irmã era braba beça. Aquela irmã era uma irmã de oração. Uma irmã que orava. Será que nós estamos estamos promovendo a paz ou estamos promovendo a guerra? A Bíblia fala sobre isso, lá no primeiro que eu li agora. Foi o primeiro livro que eu li em Mateus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Irmãos, estamos caminhando já no início do segundo semestre do nosso ano. Algumas crianças entrarão de férias, outras já estão de férias. Alguns esposos ficarão mais tempo em casa. E os ânimos acabam se aflorando, porque está todo mundo ao mesmo tempo ali. E quando a gente está com criança em casa, você faz compra hoje, dia 1º. Quando é dia 10, não tem mais nada, né? Porque as férias, o pessoal come muito. Enfim, gente, essa é a mensagem que eu queria trazer para a igreja. Estamos promovendo a paz, estamos promovendo a guerra. A Bíblia nos tratará como seus filhos. Estamos trabalhando para que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa habitar no meu lar, possa habitar na minha mente, no meu coração, na minha casa de oração, possa habitar no meu trabalho, possa habitar na minha casa. Como que nós estamos procedendo com a palavra do Senhor? Como nós estamos tratando a palavra do Senhor? Nós podemos passar aqui a manhã inteira falando, mas não é só de muito ouvir. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus, pequenos cristãos, pequenos cristos. Devagarzinho a gente vai crescendo, amadurecendo. Quando a gente não entende, não tem conhecimento, o Espírito Santo de Deus que trabalha com os gemidos inexprimíveis, ele nos dá orientação, ele nos dá sabedoria.
O Espírito Santo de Deus, ele age, irmãos. Ele age. Que venhamos promover a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé para orarmos, liberarmos, irmãos, essa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de bondade. Muitas vezes, Senhor, não entendemos o Seu agir, não entendemos as circunstâncias, não entendemos as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor sonda e conhece cada coração. Por favor, Deus, trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, que possamos ser aquela pessoa que promova a paz, que possamos ser aquela pessoa que fale do Senhor Jesus, não a nós, não de nós. O Espírito Santo de Deus está falando à sua igreja. Quantas famílias aqui representadas, Senhor? Que nesse mês, que até que o Senhor venha levar a sua igreja, nós venhamos refletir, analisar, pensar, estudar, orar, falar contigo e buscar fazer a sua vontade a todo tempo e em todo momento. Tantas coisas acontecem, Pai. Estamos no mundo vivendo momentos de guerras, momentos de paz. Mas quem somos nós? Estão levando a guerra ou que estão levando a paz? Que cada um aqui nessa EBD venha ouvir do Espírito Santo. Que o Senhor venha olhar para nós e nos chamar de filhos de Deus. Esta oração que te faço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos divididos em classe. Deus abençoe.